E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, dia 22 de março, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a Palavra de Deus. Nesse tempo de quarentena, nesse tempo de reclusão social, nós vamos nos ver muito por aqui, seja aqui no YouTube ou seja pelo Instagram. Esses serão os nossos encontros. A Igreja Nova Casa encerrou todos os seus trabalhos presenciais por causa dessa pandemia, essa loucura que nós estamos vivendo, mas a igreja não para, a igreja é viva e eficaz, seja na sua casa, seja na internet, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, a igreja e Cristo estará lá nesse lugar. E nós escolhemos nos reunir por aqui para sermos prudentes, como Cristo disse. Cristo disse que nós deveríamos ser sensatos, simples, prudentes, e esse é o momento de prudência. Então seja prudente, siga as orientações da OMS para que tudo isso passe o mais rápido possível. Tá certo? Então vamos lá falar do que importa, falar do que é bom. João, do capítulo 16, do versículo 33, Jesus diz o seguinte, eu vou dar uma olhadinha aqui para o lado que minha colinha está aqui, beleza? Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo ele deixa claro que nesse mundo nós teríamos aflições, mas deveria haver paz no nosso coração. Tenhais paz, nesse mundo vocês vão ter aflição, mesmo passando por aflições, Cristo nos garante que Ele passou por esse mundo. Obviamente Cristo está falando de um contexto de perseguição, mas o princípio é o mesmo, em momentos de aflição nós devemos ter paz em Deus e crer que Ele nos fará passar por isso, Ele nos permitirá e Ele nos conduzirá e Ele nos salvará. A palavra de Deus também vai dizer que nós podemos passar pelo vale da sombra e da morte. É um lugar de passagem, mas não é um lugar de permanência. Então, tenha fé em Deus. Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11, diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me de toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, eu sei o que é passar fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um texto do apóstolo Paulo que muitas das vezes nós aplicamos de forma errada e nós usamos às vezes em campanhas, em situações oportunistas diante de Deus, mas o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: olha, eu posso passar por crise, eu posso passar por coronavírus, eu posso passar por fartura, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo é aquele que me dá força. Cristo é aquele que me permite passar com alegria por todas essas situações. Então, o meu conselho para você, não se abata com essa situação, não permite que essa situação roube a sua alegria, porque Paulo passou por situações diversas. Paulo foi apedrejado, chicoteado, passou fome, passou frio, passou náufrago, e no fim da sua vida a resolução maior foi a seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, nós podemos passar por essas situações porque Cristo é aquele que nos fortalece. Salmo 121, 1 ao 2 vai dizer isso: eu elevo os olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. Então, o meu conselho para você é esse: durante esses dias, confie em Deus, confie na graça de Deus, confie na presença de Deus. Lembrando que confiança não é um sinônimo para irresponsabilidade. Confiança, ela vem junto com a prudência. Então esse é um tempo de sermos prudentes diante de Deus. É um tempo de sermos prudentes com a nossa comunidade. É um tempo de sermos prudentes com o nosso bairro, com o nosso país. Nós confiamos tanto em Deus que nós nos posicionamos como alguém que é prudente. Tá certo? Então essa era uma pequenina parte, um encorajamento que eu queria trazer para vocês. Tenham paz, porque Cristo passou por momentos difíceis, nós também passaríamos, estamos passando, tá? Aprenda a viver em situações difíceis, aprenda a viver em situações angustiantes, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E a terceira coisa, quando o negócio apertar, enche o seu coração de expectativa, porque o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos traz socorro, tá ok? Então agora de fato eu quero compartilhar o que eu quero compartilhar, porque nós temos tratado na igreja uma série sobre família. Nós temos falado sobre família, nós temos falado de uma série que se chama Origens. Obviamente nós demos uma parada nela e nós voltaremos assim que as nossas reuniões presenciais continuarem, mas na medida do possível aqui nós vamos compartilhar algumas coisas sobre família. E nesse período de quarentena, de reclusão social, talvez você está próximo e mais próximo da sua família do que costumeiramente você costuma estar.
né? Se você é um profissional liberal ou se você é um estudante, as escolas pararam, muitas empresas pararam, agora está todo mundo dentro de casa. E é nesse momento de estarmos todos juntos que muitos conflitos surgem, que muitos problemas surgem, né? E às vezes o nosso recurso é a internet, a Netflix, é o YouTube, para que eu não possa conviver com essa gente estranha que está dentro da minha casa, eu me reduzo à internet. E eu queria te dar 4 conselhos rapidinhos aqui, como edificar um lar saudável. 4 pilares para se edificar um lar, tá certo? Quando as nossas programações voltarem, nós vamos falar disso de forma mais extensiva, mas vamos lá. Eu queria que você, se você quiser abrir ou acompanhar, Lucas no capítulo 6, no versículo 46, Jesus nos conta uma história que diz o seguinte: por que chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E Jesus vai nos dizer isso. É semelhante ao homem que edificou a casa e cavou e abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha. E vindo e encheste, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Jesus está nos contando uma história de 2 casas. A primeira casa, onde essa família construiu essa casa sobre a rocha, sobre uma estrutura firme. E nós podemos falar que essa estrutura, essa rocha é o próprio Cristo, são os princípios de Cristo. E uma segunda estrutura familiar que construiu a sua casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerce. Então eles não cavaram, eles não trabalharam, e assim quando os problemas vieram sobre as 2 casas, a casa que foi construída sobre a areia, sobre a terra, ela ruiu. Nós podemos pensar na nossa casa e na nossa família, nas nossas estruturas organizacionais familiares, de acordo com essas 2 estruturas, porque a crise virá para todos nós. Sendo você rico, pobre, preto ou branco, católico, cristão, metodista, assembleiano, presbiteriano, a crise chamada coronavírus chegou para todos nós. A crise chamada Covid-19 chegou para todos nós. E o que vai determinar se a sua família vai desabar ou se ela vai permanecer firme é sobre o lugar que você construiu a sua estrutura familiar, sobre onde você fincou os seus pilares. Isso vai dizer muito de como você vai passar por tudo isso. E como eu disse, eu quero compartilhar 4 coisinhas rápidas com vocês sobre como edificar, como manter o meu lar estável, né? Nesse tempo de crise, porque como eu disse, a chuva, os ventos, eles vão vir para todo mundo, a crise está aí para todo mundo, crise financeira, nós não estamos vendendo, ninguém está estudando, ninguém está saindo de casa. E como que eu me estabilizo nesse tempo? Como que eu passo por esse tempo de forma plena, de forma onde os danos e os prejuízos serão amenizados? E nas próximas crises, o que eu faço quando isso chegar? E a primeira coisa que nós precisamos para edificar um lar, o primeiro pilar a ser edificado sobre a palavra de Deus é o pilar da consagração. Mateus 6,33 vai dizer, mas buscai primeiro, nós vamos sem edição, então eu vou embolar aqui no meio, tá certo? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo o seguinte: a prioridade para a família cristã é a busca do reino, porque quando nós buscamos o reino de Deus, todas as coisas nos são acrescentadas, nós não temos falta de nada. Se de fato nós queremos viver uma família absoluta, como é o título da nossa série, Família Origens, família absoluta, nós precisamos buscar consagração. E quando eu digo consagração, não é uma vida vazia, simplesmente de oração sem fundamento e leitura da Bíblia sem fundamento, mas a consagração vem para um propósito. Quando nós vamos observar os objetos do templo, todos eles eram consagrados ao Senhor, e eram consagrados porque tinham um propósito. Quando nós falamos de consagração, nós estamos falando de propósito específico. Josué 24,15 vai dizer: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio Jordão, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos
a Deus. Josué está trazendo essa dinâmica aqui para o povo, onde existia essa dualidade. Vocês vão querer servir a quem? O que vai ter o coração de vocês? Vocês vão querer servir os deuses que os seus pais serviam nos tempos passados, ou vocês vão servir ao Senhor verdadeiro? Nesse tempo de crise, meu irmão, muitas coisas tentam tomar o nosso coração. Angústia, ansiedade, a confiança no nosso braço, uma confiança exacerbada no homem, mas nós devemos servir a Deus. Entenda isso, a nossa salvação vem do alto. Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro vem de Deus. Decida servir a Deus nesse tempo, decida voltar os olhos para aquele a quem pode nos salvar. E quando eu digo aquele quem pode nos salvar, eu não estou te eximindo do poder do coronavírus, ou eu não estou te eximindo da responsabilidade de ser responsável. Não estou dizendo que você não vai ser contaminado, você pode já estar contaminado, mas estou dizendo o seguinte, meu irmão, por mais que o coronavírus nos pegue e nos arranque dessa terra, nós teremos um lugar com a nossa família nos céus, na Nova Jerusalém, com o Senhor. Então, que isso fique claro, se queremos ter uma família abençoada, o primeiro pilar é o pilar da consagração. Consagre-se com sua família. Aproveite, tire tempo durante esses dias, se vocês estão juntos, para buscar propósito de Deus, para se consagrar a Cristo. Isso é muito importante. E repetindo, quando eu digo consagração, não são orações vazias, não é uma leitura da Bíblia sem propósito, mas é vocês, enquanto família, entenderem para que vocês servem na terra. Qual é o propósito da nossa consagração? Por que nós somos separados? Sim, é para um propósito. Talvez para servir a sua comunidade, talvez para impactar a sua nação. Eu e a Michelle, nós como família, nós entendemos qual é o nosso propósito. Ontem nós vivemos algo muito interessante. Uma vizinha passou mal, correu aqui em casa, bateu na nossa porta e falou, nos leve para o ponto de socorro. E a gente prontamente foi. Nós entendemos que o nosso trabalho enquanto família é servir o nosso próximo. Deus não uniu a mim e a ela simplesmente como mulher. Deus nos uniu como indivíduos que têm um propósito único diante do Senhor. Então você, enquanto família, se consagre para que vocês vivam o propósito de vocês. O segundo pilar são as convicções. Salmo 133 vai dizer o seguinte, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce as orlas de suas vestes, como o orvalho de Hermon. É como o que desce sobre o monte Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e vive para sempre. Onde há comunhão, o Senhor ordena a bênção. Isso é muito claro. Onde há comunhão, Deus ordena a bênção. Então, meu irmão, é importante que a nossa família ela tenha convicções, porque se ela tem convicções em comum, ela tem comunhão. Isso é fato, meu irmão. Se a nossa família tem convicções, ela tem comunhão. Eu digo isso porque lá em Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2, na criação da mulher ali, Adão olha para Eva e diz, essa é carne da minha carne, essa é osso dos meus ossos. Antes, Deus tinha dito o seguinte, não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora idônea. A palavra idônea significa aquela que corresponde, aquela que socorre, aquela que tira de um lugar onde eu não consigo sair sozinho. A nossa família só terá convicções quando nós nos tornarmos idôneos, quando nós conseguimos tirar um ao outro de lugar que não conseguimos sair sozinho. Onde há comunhão, o Senhor ordena a bênção. O propósito da família não é apenas sobreviver pagando conta, pagando almoço, pagando condomínio, dormindo. Não, o propósito da família é ter convicções para que tenham propósito, para que dominem sobre todas as coisas. Se você ouviu a nossa ministração que está no Spotify, no YouTube da semana passada, você vai ter uma noção geral daquilo que nós estamos falando, do propósito da família. Mas o segundo pilar da família são as convicções que vêm através da comunhão. Viva a comunhão com a sua família. Então, almocem juntos, vivam juntos, deem risada juntos, façam conta juntos, sofram juntos, porque, meu irmão, no final o que permanece é a família. Ok? Terceiro pilar para nós edificarmos uma casa é o compromisso. É importante que tenhamos um compromisso com a nossa casa. Filipenses 2, 3, 4 vai dizer, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Um dos pilares para se edificar uma família nesse tempo de crise é ter compromisso.
é ter esse espírito de compromisso, de troca uns para com os outros. E Paulo está dizendo, não faça isso por vanglória, mas faça isso de forma humilde, considere os outros superiores a si. Meu irmão, deixa eu até abrir um parênteses aqui, porque muitos pastores não fecharam as suas igrejas, porque provavelmente eles não consideram o outro superior a si mesmo. Nós fechamos a Nova Casa porque eu considero os idosos do nosso bairro, os idosos das nossas famílias superiores a nós. Eu não sou um grupo de risco, mas ele é um grupo de risco. E porque ele é um grupo de risco, ele é superior a mim, segundo a teoria de Paulo, a teologia de Paulo. E por isso, nós fechamos a nossa comunidade para que eles tenham vida, para que eles não morram. Você está entendendo qual que é essa dinâmica? E quando nós, nas nossas casas, começamos a considerar os outros superiores a nós, quando nós temos esse compromisso de, não por vanglória, mas por humildade, considerar os outros superiores a nós, não nos atendendo para aquilo que é propriamente nosso, mas para aquilo que é do outro, a minha estrutura familiar muda. As grandes crises da nossa casa só vêm por causa de egoísmo, elas só vêm por causa do meu, não por causa do nosso. E você que também, mais uma vez, fazendo uma propaganda, assistiu a nossa ministração da semana passada, você vai lembrar daquela estrutura que no começo não existiam Adão e Eva, existia apenas Adão, macho, e Adão, fêmea, uma única unidade. Só houve a separação após o pecado, porque o pecado traz separação, e a separação traz contenda, e ela é avessa ao compromisso. Mas quando nós começarmos a viver compromisso nas nossas casas, de fato os nossos lares serão transformados. Então, recapitulando, o primeiro pilar é o pilar da consagração, se consagra para ter propósito. O segundo é das convicções. Convicções vêm através de comunhão. O terceiro que nós acabamos de falar é o pilar do compromisso. Não por vanglória, mas por humildade. Tenha um compromisso para com a sua família. Acredite que eles são melhores do que você. Não porque você é um cachorro sem vergonha e não vale nada, mas porque nós precisamos ter em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, mesmo sendo Deus. Ele não se apegou a isso, mas abriu mão disso, foi obediente até a morte de cruz. Seja obediente, ame a sua família, esteja com eles, os considere melhor do que você, porque você só serve a alguém que você considera melhor do que você, tá certo? Quarto pilar para nós finalizarmos aqui é o pilar da comunicação. O nosso Deus é um Deus vivo, e Ele fala, Ele se comunica, Ele se faz entendido. Então, se o nosso Deus, que é um Deus vivo, Ele fala, Ele se comunica e Ele se faz ser entendido, nós, como seus discípulos, devemos seguir o mesmo caminho. Devemos falar, devemos nos comunicar e devemos nos fazer entendido. Porque essa é uma grande questão nas nossas casas. Às vezes nós falamos, às vezes nós até nos comunicamos, mas nós não nos fazemos entendido, ou seja, nós não nos importamos como vai chegar no ouvido do outro. E é fundamental que o outro escute exatamente aquilo que eu quero falar. Tá? Isso é muito importante que a gente pense sobre isso. Então, meu irmão, muitos estão falando, mas não estão ouvindo. Muitos estão ouvindo, mas não estão falando. Para que a sua família viva um lar edificado, é necessário que vocês se comuniquem. Eu disse isso com alguns amigos, eu e a Michelle, nós vamos gravar, vamos falar um pouquinho mais sobre isso durante a semana. Nesse momento de crise, nesse momento de reclusão social, eu sou autônomo, a Michelle é autônoma, então as coisas apertaram, então nós sentamos e conversamos. Nós nos comunicamos, nós nos fazemos ser entendidos dentro da nossa realidade financeira e nos ajustamos. Então, eu queria, de fato, te incentivar a se comunicar com a sua família. Deixe claro, você que é pai, você que é mãe, deixe claro para os seus filhos qual é a situação real. Você que é filho, seus pais estão viajando a maionese aí, está viajando a batatinha, deixe claro para eles qual é a situação real disso. Então, meu irmão, se comunique. Fale, se faça ser entendido, porque uma família nunca prosperará sendo dividida. Jesus vai dizer isso, um reino dividido ele não prospera, ele vai romper, ele vai ruir. A nossa casa, se ela estiver dividida, ela também vai ruir. Para que ela não se divida, precisa de comunicação, porque o nosso Deus é vivo, Ele fala, Ele se comunica e Ele se faz entendido. Então, se a sua casa, de fato, se você de fato quer ter uma casa edificada sobre a rocha, você precisa se comunicar, você precisa falar, você precisa falar onde dói, onde machuca, onde que é bom, onde que é ruim. Converse, criaturas, entre vocês. É uma coisa fácil? Não é uma coisa fácil, mas de fato para termos uma família abençoada nós precisamos passar por isso. E alguns conselhos práticos para essa vida de comunicação. Primeira coisa, aprenda a discutir sem brigar, discordar sem zangar. No ambiente de família é importante que você aprenda a discutir sem brigar.
a discordar sem zangar, tá certo? Você não é um cachorro louco, você é um cristão. Se preciso, separe um dia, conte até 10, não permita que os sentimentos conduzam a conversa. Então, pense, respire, haja de forma racional e bíblica. Não permite que o seu coração, o ódio, o amor, paixão, raiva, conduza os seus momentos de diálogo com a sua família. Terceira coisa, não queira ganhar uma briga, queira resolver o problema. Se todos brigam, já todos perderam, tá certo? Então, preste bem atenção nisso. Nunca queira ganhar uma briga, queira resolver o problema. Não queira simplesmente combater a febre, queira resolver o problema da infecção no corpo familiar. Então, ganhar uma briga é muito pequeno, resolver o problema todos ganham. Aprenda a falar mesmo sem querer falar. Não é questão de querer, mas sim de saúde. Falar nas nossas casas não é uma questão de querência, mas uma questão de saúde. Muitas das vezes nós engolimos sapos, de tanto engolir sapo, um dia você vai ter uma congestão. Então aprenda a falar e se comunicar nesses dias de quarentena, mesmo que você não queira. Tá certo? Concluindo, o verdadeiro segredo para ter um bom lar e uma ótima vida familiar é fazer com que o Senhor Jesus Cristo seja a pedra angular da nossa casa. Se tudo está ligado a Ele corretamente, Ele vai manter tudo junto. Tá certo? Então, esses são os 4 pilares para que você possa manter uma família abençoada, que você possa se edificar, que vocês possam passar por esses dias de quarentena e reclusão social da melhor forma possível. Obviamente, isso não é receita só para que vocês vivam em paz durante esses dias que ficaremos em casa, mas é uma receita de vida para que você viva o resto da vida bem com a sua família. Tá certo, meu povo? Era isso que tínhamos para hoje. Nós vamos conversando mais por aqui, seja aqui pelo YouTube ou seja pelo Instagram. Nós vamos batendo um papo, nós vamos, piriri, pororô, conversando sobre a palavra de Deus. Você que é nova casa, eu estou morrendo de saudade de vocês e é com muita dor do nosso coração que a gente teve que fechar as portas para conversar por aqui, tá certo? Mas a gente vai se vendo, a gente vai fazendo as videochamadas, vamos nos reunir nos grupos de WhatsApp. Você que não faz parte da nova casa, quando tudo isso voltar, vai ser um prazer te receber lá, tá certo? E no mais, Deus abençoe vocês. Nós estamos enviando pastorais para que vocês possam acompanhar e fazer cultos familiares. Nós vamos estar juntos aqui. É um momento onde todos nós precisamos estar juntos, orando uns pelos outros. E no mais é isso, já ficou longo demais, eu prometi que seria 20 minutos, já tem 21 minutos, 22 agora, tá? Deus abençoe vocês, beijo, fique com Deus, falou!